Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Nós estamos no canal Arqueologia Alternativa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Hoje é mais um vídeo de estudo para o concurso do IPHAN sobre a Portaria 127 de 2009, que vai falar sobre a paisagem cultural. Bem, ela está ligada aos artigos 23, 24, 30, 215 e 216 da Constituição Federal, e lá no início do documento ele fala também que o Brasil é autor de documentos patrimoniais e signatário de cartas internacionais que reconhecem a paisagem cultural como patrimônio cultural e preconizam a sua proteção. O IPHAN aqui do Brasil tem a Carta de Bagé, que é conhecido como Carta da Paisagem Cultural. E a Unesco realizou aqui no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, ou seja, foi aqui no Brasil, em 1992, que a Unesco usou pela primeira vez o termo paisagem cultural como categoria. Bem, a gente vai ler alguns artigos desta lei e discutir com vocês. O artigo 1º fala que paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A gente não fala aqui da paisagem cultural só de paisagem natural, nem só de paisagem construída, mas as duas coisas aí a gente está na interface, né? As paisagens, elas são construídas culturalmente. E aí a Unesco e o IPHAN reconhecem isso como algo... Só para vocês saberem, o primeiro bem aqui brasileiro registrado como paisagem cultural foi o Rio de Janeiro, e uma das diferenças que ele tem em relação a outras cidades que foram registradas anteriormente no Brasil como patrimônio mundial é que, por exemplo, Salvador, embora tenha a Baía de Todos os Santos, ela é registrada como paisagem cultural só a sua porção imersa de terra. Recife e Olinda, a mesma coisa, são cidades marítimas que têm como registro a sua porção de terra. O Rio de Janeiro tem como paisagem cultural o registro da sua porção terrestre e da sua porção marítima, que é entendida também como uma paisagem cultural. A gente vê aí um avanço de conceitos, tanto em relação à Unesco como o IPHAN. Mas aí o Rio de Janeiro, né, registrado como patrimônio da humanidade, paisagem cultural seca e marítima, como lá pela Unesco. Artigo 2º vai falar que a chancela da paisagem cultural brasileira tem por finalidade atender ao interesse público e contribuir para a preservação do patrimônio cultural, complementando e integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes, nos termos preconizados na Constituição Federal. Então a gente vem estudando aí vários documentos que falam sobre proteção, preservação, salvaguarda, valorização. E esse artigo traz aí à luz esses documentos para dizer que todos eles devem ser utilizados na preservação também dessas paisagens culturais brasileiras. O artigo 3º diz que a chancela da paisagem cultural brasileira considera o caráter dinâmico da cultura, ou seja, como a cultura é dinâmica, a paisagem também é dinâmica, ela muda de acordo com as mudanças sociais. Então, da ação humana sobre as porções do território que se aplica, convive com as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis e valoriza a motivação responsável pela preservação do patrimônio. Então, nós mudamos por questões aí também apontadas nos estudos de outros documentos, né, que aliás são as preocupações, globalização, transformação social, crescimento econômico, crescimento urbano, mas que a gente cresça, mas preocupado com a questão da sustentabilidade e com a questão da preservação dentro das cidades. Artigo 4º. A chancela da paisagem cultural brasileira implica no estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão compartilhada da porção do território nacional assim reconhecida. Os documentos do IPHAN em relação à paisagem cultural valorizam muito as ações patrimônio público e privado. A gente vê a mesma coisa no artigo 5º, que vai dizer
que o Pacto Convencionado para a Proteção da Paisagem Cultural Brasileira, chancelada, poderá ser integrado de plano de gestão a ser acordado entre as diversas entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, o qual será acompanhado pelo IPHAN. Então, aí é uma valorização de parcerias entre setor público e privado nos planos de gestão, que devem ser sempre participativos, segundo o documento aqui, ou seja, representantes de vários setores da sociedade devem participar do plano de gestão dessas paisagens culturais brasileiras. No artigo 6º, ele vai falar do artigo 6º, na verdade, até o artigo 13º, a parte mais burocrática para se solicitar uma chancela de patrimônio cultural brasileiro. Então, é feito um requerimento, né? Então, fala da documentação. Existe um processo administrativo depois da entrada com a documentação, há uma análise jurídica desse processo administrativo, é feita uma expedição de edital da notificação dessa chancela após a sua aprovação. Lá nos artigos 14º e 15º vai falar sobre o acompanhamento, então o IPHAN fica bem de olho nesses patrimônios culturais que não devem ser largadinhos por aí, ou seja, eles são acompanhados por relatórios periódicos, e ao final de 10 anos essa chancela ela é revalidada. Então, uma coisa que é dita lá no artigo 17º é que pode ocorrer a perda da chancela. E quando essa perda acontece, ela também é expedida em edital e se exige que essa perda de chancela, né, seja amplamente divulgada, tanto quanto foi a sua aprovação. Então, os patrimônios aí culturais brasileiros, as paisagens culturais brasileiras registradas, né, chanceladas, elas exigem um cuidado especial do IPHAN, um olhar especial e uma atenção para que setores diferentes da sociedade estejam trabalhando juntos, em colaboração, dentro do plano de gestão dessas paisagens. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, te desejo uma boa sorte na prova. Se você não é inscrito ainda aqui no Arqueologia Alternativa, se inscreve. Tá gostando de escrever? Ó, escreva nos seus comentários se você está gostando de estudar conosco. E até a próxima! Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, viu? Continua conversando com a gente, direct lá no Instagram, comentário no nosso Facebook, ok? Até a próxima!